Bom, pessoal, então bom dia então a todos. Vamos iniciar então mais uma web aula aí. Vou falar sobre a ALC de raciocínio, a última desse módulo de educação para o trabalho, que é de raciocínio lógico e análise de dados. Tá bom? É, bom, pessoal, é, o ideal, por exemplo, o ideal dessa OC, pessoal, é vocês fazerem atividade numa planilha do Excel. Eu vou mostrar para vocês que tem uma outra forma, tanto pelo celular como pelo computador, que é o Google Planilhas. Vou mostrar para vocês aqui que dá para fazer tranquilamente até pelo celular. Não vai ser tão rápido fazer, por exemplo, se fosse no Excel, no computador, que utiliza o mouse, né? Porque pelo celular é o touch da mão ali, e fica um pouquinho mais complicado, a tela é menor, né? Mas dá para executar a atividade normalmente. Então, a gente iniciar aí, pessoal, passar um vídeo aí da indústria, logo em seguida a gente inicia a aula aí, tá bom? Esse tubo esquenta o poliestireno até uns 190 graus e ao mesmo tempo lá dentro tem uma rosca que vai empurrando o material. Como a gente está trocando de cor no plástico, precisa eliminar todo o plástico que estava aqui dentro, que é de outra cor, até chegar no preto perfeito, igual acontece numa impressora 3D. Dentro da injetora, a gente vai ter uma das peças mais importantes na fabricação de qualquer peça de plástico, que é o molde. É isso aqui, ó, são essas duas chapas de aço. O plástico vai chegar por esse furinho e vai ser distribuído por esses canais até chegar no buraco correspondente a cada dado. Cada molde desse consegue fazer 16 dados ao mesmo tempo. Então a máquina injeta o plástico aqui dentro, depois vai ter um pouco de água fria que corre dentro do molde para esfriar, aí esse molde abre e umas peças empurram o plástico para fora, o plástico cai. O molde é uma peça muito cara, mas ele pode ser trocado. Isso quer dizer que essa injetora, ela pode produzir plástico de vários formatos diferentes, é só você ir trocando o molde. Enquanto a máquina ainda está sendo ajustada, os primeiros dados vão sair todos meio esquisitos. Isso aqui não é descartado, vai ser reciclado e volta para a máquina de novo. Depois de um tempo, você pode perceber que já sai perfeitinho, ó. Esses galhos do meio são aqueles canais que distribuem o plástico. No começo eles ficam um tempo na água para esfriar e a gente precisa tirar cada dado com a mão, que eles chamam aqui de desgalhar. Essa máquina é capaz de fazer mais ou menos 2.000 dados por hora. É importante a gente falar que o dado que está sendo feito aqui vai ser usado em brincadeiras, em jogos educativos. Não é um dado profissional desses de jogo que vale dinheiro, porque esse tipo de dado geralmente é transparente e o processo de fabricação é muito mais rigoroso. Aqui eles checam cada cubinho para ver se tem algum defeito e uma rebarba que fica no canto é tirada com estilete. Para imprimir tem dois jeitos. O mais moderno é um jato de tinta, em que a máquina imprime e ao mesmo tempo já cura a tinta usando ultravioleta. O detalhe é que o dado tem 6 lados. Então nessa bandeja, que tem 432 dados, só está sendo impressa uma face do dado. Depois eles têm que virar mais 5 vezes para conseguir imprimir as outras. E aqui tem uma atenção especial que eu não sei se você sabia. A soma das faces opostas de um dado sempre tem que dar 7. Então você não pode virar do lado errado aqui, senão essa soma vai dar diferente. O legal desse tipo de impressão é que você consegue transformar um dado branco num dado de qualquer cor, com absolutamente qualquer coisa impressa. Olha que bacana isso aqui. Originalmente era um dado branco. Mas também tem a tampografia. Aqui o desenho fica numa plaquinha que se chama clichê. São buraquinhos microscópicos. Uma lâmina passa a tinta e ela fica presa no clichê. Depois o tampão, que é uma espécie de carimbo de silicone, leva a tinta até o dado. A troca dos cubinhos é manual e vocês podem perceber que eu não tô me dando muito bem. Tá difícil. O bacana desse tipo de impressão é que ela pode ser feita em cima de qualquer material. E é muito útil quando a gente tem alguma coisa redonda, convexa. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. Então vamos lá, pessoal. Parte então de raciocínio lógico e análise de dados, né? Então, hoje, pessoal, provavelmente também um dia deve ter falado aí, tem até cursos, né, na área de análise de dados. Visto que todo aparelho, né, a gente está conectado, né, então são aparelhos CLPs, então tudo informatizado geram esses dados. E esses dados aí, pessoal, como são um volume muito grande, a gente precisa então ter uma boa análise desses dados, que eles podem dar então muitos insights, ou seja, muitas ideias, e as empresas utilizam isso de forma estratégica
para embasar melhor as tomadas de decisão, né, por exemplo, tomada de rumo da empresa, verificar se realmente a empresa está indo num caminho certo, né? Então, isso, para fazer uma análise de dados, precisa então ter uma base, que é o raciocínio lógico, né? Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, pessoal, mesmo tarefas simples, a gente utiliza um raciocínio lógico, né? Então, de certa forma, quem já ouviu falar também em algoritmo, a nossa vida aí, em tese, é uma espécie de algoritmo, né? Então, por exemplo, ir ao trabalho. Então, a gente acorda, eh, toma banho, tomar banho. Então, uma ação, ela é faz parte do algoritmo. Então, tomar um banho, vestir roupa, tomar café da manhã, deslocar para o trabalho, realizar o trabalho, voltar. Então, enfim, nossa vida aqui, em tese, é um algoritmo. Segue, então, um passo a passo, né? E a gente então usa um raciocínio lógico para poder fazer tarefas, desde as mais simples até as mais complexas, né? E também essa análise de dados, né? Dentro desse raciocínio lógico, né? Então, dentro desses dados que se são criados, né? Então, por exemplo, os nossos celulares, o nosso celular ali está pegando dados direto. Então, dados, por exemplo, daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente compra, até coisas que a gente olha na internet ali, um simples produto ou alguma coisa ali que pesquisa, gera dados. Então, gera dados, por exemplo, para o Google, para a Apple, para a Microsoft, enfim, todas as empresas aí que estão conectadas, né? Então, ela gera esses dados aí por exemplo, devolve para você com coisas relativas aos seus interesses, aquilo que você converge ali mais ou menos na sua ideia. E isso aí utiliza-se, então, a análise de dados, né? Então, aquelas propagandas que a gente vê ali, né? Poxa, uma propaganda de uma coisa ali, bem que SAP tava, que eu estava lá pesquisando sobre uma determinada peça, um determinado produto, porque foi baseado nas minhas pesquisas, até a voz mesmo, aquilo que a gente fala, o celular também grava ali, então preferências, coisas nesse sentido, né? Então, por exemplo, aquele feed que vem no Instagram também, aquela timeline que vem no Instagram, é muito também baseado naquilo que a gente fica assistindo no próprio Instagram ali, naquilo que a gente visita no Instagram. Vai meio que personalizando conforme a gente vai gerando os dados por Instagram. O Instagram vai se alimentando desses dados e vai refinando, né? Vamos dizer assim, vai refinando como diz, as suas preferências, né? Então, isso faz-se a partir de análise de dados, não a partir desses dados que são gerados. Então, esses dados hoje, eles são extremamente essenciais, né? Para o contexto que a gente está hoje, né? Um contexto informatizado da indústria 4.0. Bom, então, partindo do básico aí, né, pessoal, dos princípios lógicos, então, o que que é a lógica, né? E a lógica foi instituída uma área até da filosofia, que é para estudar uma estrutura formal dos enunciados, proposições e suas regras, né? Então, a gente pensa em filosofia, uma pessoa que está filosofando, uma pessoa que está viajando na maionese. Não, ela está estruturando as suas ideias, né, de forma lógica para gerar proposições, né? Então, para gerar algumas conclusões, né? Enfim, né? As proposições que estão dentro ali da filosofia. Uma coisa lógica, uma coisa organizada. Então, é uma ferramenta, né, pessoal, da lógica para pensar corretamente. Então, a ideia de falar e argumentar, né, pressupõe que o que está sendo dito possui um sentido, né? Então, tudo aquilo que a gente vai falar possui, então, um ordenamento lógico, e principalmente fazer sentido, né? Então, a pessoa pensa muito bem, bom, será que eu estou perguntando alguma coisa? Será que isso eu estou pensando tem alguma lógica? Você mesmo para raciocinar, bom, será que faz algum sentido, né? Não sei, talvez, né? Então, talvez tenha que pesquisar por exemplo, algum assunto, alguma coisa ali para chegar àquela conclusão. E dentro da filosofia, da lógica, né, que é o estudo da base da filosofia aí, né, tem o princípio da identidade, a princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído ou terceiro excluso, né? Não, o princípio da identidade, né, pessoal? Então a gente sabe que a lei, né, a base dessa lei é que todo objeto é idêntico a si mesmo, né? Então, a identidade tem como conjunto de caracteres próprios e exclusivos que ajudam a identificar animais, plantas, pessoas e plantas. Então, por exemplo, X é igual a X, né? Então, é um princípio de identidade. Não tem como você
refutar isso, que elas são bases, né? Não tem como você discutir, por exemplo, uma bola é igual a uma bola, não tem como você refutar isso, né? Vamos dizer assim, relativizar essa base, né? Esse princípio da identidade. Por isso que chama de princípio. Não tem como a gente parte dele, não tem como a gente refutar, não dizer nem ir mais abaixo desse princípio, né? O princípio da não contradição, né? Então a gente tem duas informações contraditórias, né? Elas não podem então ser verdadeiras ou falsas, ou seja, ela não pode ser verdadeira, né? Faça ao mesmo tempo, né? Então, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Então, não tem como ela assumir as duas premissas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, x é y e x não é y. Então, isso é verdade. Então, outro exemplo é ao deixar cair uma moeda cair no chão, então uma moeda a gente sabe que tem duas faces, né? A cara e a coroa. E uma das duas faces vai ficar voltada para cima. Então a moeda caiu com coroa para cima, ou cara, a moeda mesmo fisicamente não tem como ficar com as duas faces voltadas ao mesmo tempo. Ah, ficou em pé ali, mas uma face fica virada para um lado e outra para o outro. Não tem como você ver as duas faces ao mesmo tempo da moeda. Se afirmar também que uma proposição P é falsa, e isso estiver correto, então Q ela é verdadeiro. Então, portanto, a proposição A moeda caiu com o cara para cima é verdadeiro, porque sabe que a outra proposição é falsa. Então, esse é o princípio da não contradição, né? Então, não tem como ser uma coisa ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o outro é o princípio do terceiro excluído, ou chamado terceiro excluso. Então, para qualquer proposição, tem duas possibilidades. Ou ela é verdadeira, ou a sua negação é verdadeira, né? Então, se há duas posições contraditórias e uma delas é verdadeira, a outra é falsa, né? Então, da mesma forma, então não tem um terceiro excluído. Elas podem ser, não podem ser verdadeiras e nem ambas podem ser falsas. Ou seja, é a questão também da simultaneidade. Então, dada a proposição aí P. Hoje choveu. Se P não for verdadeiro, então não P, né, que é estilo P, né, que é a negação de P é verdadeiro. Então, se o P não é verdadeiro, então não P, ela é verdade. Então, a negação é verdadeira. Logo, hoje não choveu, é verdadeiro. Então, para entender melhor, veja o texto aqui, né? Então, por exemplo, P, hoje choveu. Se eu considerar que hoje choveu, falso. E se eu falar que hoje não choveu, né, o não P, posso considerar como verdadeiro. Então, esse é o princípio do terceiro excluído aí. Bom, sobre as proposições, né, pessoal? Então, as afirmações, elas podem ser classificadas, então, como vocês viram, em dois valores, verdadeiros ou falsos, são as chamadas proposições. Então, um conjunto de símbolos que exprime um pensamento de sentido completo, podendo, então, assumir dois valores, ou verdadeiro ou falso. E toda proposição, ela é uma afirmação que pode ser classificada, então, como verdadeiro ou falso. Porém, nem toda afirmação, ela é uma proposição. Então, os termos verdadeiros e falsos são opostos. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, por exemplo, 2 é um número par, né? Então, o que que a gente entende com número par? De divisão ali, o resto ali dá igual a zero, né? Verdadeiro. 3 é um número par? Não, a gente sabe não, né? Então, essa afirmação ela é falsa. Essa proposição ela é falsa. Corte esta árvore. Tem como saber? É uma afirmação, mas ela é uma proposição que dá para classificar ela verdadeiro ou falso? Não, não tem como classificar, por exemplo, se é verdadeiro ou falso. Cortar essa árvore. Cortar a árvore, não tem como saber. Então não é uma proposição que eu posso classificar ela como verdadeiro ou falso. É outra proposição que a gente tem aí. A Lua é um satélite da Terra. Então é conhecido que, né, já é provado ali que a Lua é um satélite natural da Terra. Então é uma proposição aí verdadeira. Pi, o número pi, né, que é o 3,14 e tal, é maior do que a raiz de 5. Bom, é, raiz de 5 dá 2, pode ser considerado falso. Vasco da Gama descobriu o Brasil? Não, a gente não sabe que não foi o Vasco da Gama, né? Então, essa proposição ela é falsa. Então, são proposições, pessoal, que a gente consegue, é, de forma categórica, classificá-la de verdadeiro ou falso, né? Então, nem todas as proposições dá para classificá-la como verdadeiro ou falso, né? E geralmente, pessoal, por exemplo, para representar, por exemplo, toda uma frase, eu posso resumir ela em uma única letra. A gente pode representá-la pelas letras minúsculas, né? Então, é o P, Q, R, S, são as mais utilizadas.
O que são as proposições simples, né? São aquelas que vêm sozinhas, desacompanhadas de outras proposições. Então, por exemplo, todo homem é mortal, o novo Papa é alemão. As proposições compostas são aquelas compostas de duas ou mais proposições e elas vêm conectadas entre si, formando uma só sentença. Então, ó, João é médico e, aí tem um conector aqui, né? Que é o e Pedro é dentista. Maria vai ao cinema ou Paulo vai ao circo. Ou Luiz é baiano ou é paulista. Se chover amanhã de manhã, então não irei à praia. Então, tá vendo que tem uns conectores aqui, ó. Comprarei uma mansão se e somente se eu ganhar na loteria, né? Então, aqui, ó, são proposições compostas. Então, são duas proposições que são conectadas, certo? Por um chamado conector aí. Então, no caso, pode ser o conector e, conector ou, nesses dois casos aqui. O conector se, então, né? Então, tem uma premissa e uma conclusão. E o de se somente se, né? Que é a chamada bicondicional, né? Então a gente tem um conectivo não, né? Que é esse tio, que faz um tio ali que você nega uma proposição. Então ela é uma negação. Então ele vai ter valor falso quando a proposição for verdadeira e vice-versa. Então a proposição que ela é falsa e eu nego, ela vira verdadeira. O contrário também vale. A gente tem um conectivo e, que é pelo acento circunflexo, virado para baixo. Então ela é considerada uma operação lógica de conjunção. Então, ela será verdadeira somente quando todas as proposições forem verdadeiras, né? Então, nesse caso aqui, ó, João é médico e Pedro é dentista. Se os dois são verdadeiros, os dois, então essa proposição composta ela vai ser verdadeira. Se um deles for falso, então se eu considerar que aqui é falso e aqui também e aqui é verdadeiro, então essa proposição composta ela é falsa. Vamos ver isso aqui mais para frente, certo? A gente tem o ou, que é a que é esse o símbolo circunflexo virado para cima, né? Então ela é considerada uma disjunção. Então ela será verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Ou seja, então aqui, ó, Maria vai ao cinema ou Paulo vai ao circo. Se uma delas for verdadeira ou falso, a minha proposição ela é verdadeira. Então, uma ou outra pode ser verdadeira, né? A outra aqui é o conectivo condicional, que é o se então, que é representado por uma setinha em sentido único. E ela vai ser falsa, né, quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Então, se a minha antecedente for verdadeira e a consequente for falsa, então a minha proposição geral ela é falsa. Então, só nessa condição que ela falseia, vamos dizer ali, a minha proposição. E a proposição bicondicional, que é os dois lados, né? Então, ela vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras ou quando ambas forem falsas. Então, se as duas proposições forem falsas ou quando as duas forem verdadeiras, elas vão ser de fato, essa proposição geral vão ser verdadeira aí, né? Se um lado ou outro for verdadeiro ou falso, então a proposição geral, ela é falsa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Marcos é médico e Maria é estudante. Então, se a gente considerar Marcos é médico como a proposição P e Maria é estudante como a proposição Q, né? Então, Marcos é médico e Maria é estudante. Então, como dando com o conectivo E, vou utilizar esse símbolo. Então, fica P, esse circunflexo para baixo, Q, né? Então, P e Q, né? Então, pronto. Ao invés de eu escrever tudo isso aqui, eu posso resumir nas duas proposições por uma letra, P e Q. A outra opção é Marcos é médico ou Maria é estudante. Então, aqui, ó, seria P. Agora, o meu conector é um ou. Usa esse símbolo aqui, ó. Então, P ou Q, né? Bom, a outra parte que a gente tem, né, pessoal, é a negação de proposição, né? Então, negar uma proposição é simplesmente trocar o seu valor lógico, né? Então, negar uma proposição verdadeira é torná-la falsa. E a negação de uma proposição falsa é torná-la verdadeira. Então, para negar uma proposição no formato de conjunção, a gente faz o seguinte, ó. Então, por exemplo, nega-se a primeira parte, e negue-se a segunda parte e troca o e por ou, né? Então tem essa operação aí entre conectivos. Então, por exemplo, como a gente nega que João é médico e Pedro é dentista? Então, primeiro a gente nega a primeira parte. João
não é médico. Agora a gente nega a segunda proposição, né? A segunda parte, que é o não que. Então, Pedro não é dentista. E vou trocar então o e, esse conectivo e, pelo ou. Né? Então, aqui, ó, o João não é médico ou Pedro não é dentista. Ou seja, no momento que eu nego aqui as duas proposições e tá com um e, eu vou trocar pelo ou. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma operação. Então, fica não P. Quando eu nego aqui essa conjunção, ela vira um ou. Então, nego e, ele vira um ou. Então, fica não P ou não que. Então, por isso está aqui, ó, João não é médico ou Pedro não é dentista. Porque dá uma equivalência aqui, ó. Então, nesse caso aqui, se eu colocasse João não é médico e Pedro não é dentista, não estaria correto, né? Bom, então, pessoal, o raciocínio, né, ele chega de uma outra que a gente tem aí, né, são as ferramentas de raciocínio. Então, é a chamada indução ou dedução, né? Então, a gente está praticamente aí um tempo, todo tempo em alguma área, independente aí, chegando algumas, induzindo algumas respostas e também deduzindo, né, a partir de algumas chamadas premissas. Então, para o raciocínio, ele chega então de uma premissa, então precisa de uma premissa para chegar numa conclusão. E entre esse caminho da premissa à conclusão, eu vou ter algumas outras chamadas premissas intermediárias para poder chegar àquela conclusão. Então, quando a gente coloca premissas que contenham evidências em uma ordem que necessariamente levam à conclusão, ou seja, são processos que vão permitir, então, obter novos conhecimentos a partir de conhecimentos já adquiridos. Então, por exemplo, na filosofia, né, parte de uma premissa para chegar numa conclusão. Na parte científica, né, então, por exemplo, escrever um artigo científico ou um trabalho com metodologia científica, a gente utiliza desse tipo de raciocínio, né? A gente parte não ali de uma premissa, de uma hipótese, no caso científico, para chegar naquela conclusão daquele estudo que eu estou fazendo. E aquele estudo, então, eu posso negar aquela hipótese, ou posso torná-la verdadeira, né? Então, entre essa hipótese e a minha conclusão, eu vou ter essas premissas intermediárias, onde eu vou construindo ali o meu raciocínio para chegar na minha conclusão. Então, aqui, ó, eu tenho as ferramentas básicas do raciocínio lógico. Então, eu tenho uma indução e uma dedução. Então, quando eu faço uma dedução, eu parto de algo mais geral, então, onde eu vou deduzir, então, eu vou particularizar para uma determinada situação. E a indução, eu vou pegar uma coisa mais particular e vou induzir, ou seja, eu vou generalizar para uma coisa mais universal, para uma coisa mais ampla. Então, isso é o, vamos dizer assim, é o ciclo desse raciocínio lógico. Então, de uma certa coisa universal, eu vou particularizar e deduzir, e quando eu saio de algo mais particular e vou para o universal, eu vou induzir, ou seja, eu vou generalizar, né? Bom, então o princípio da indução, né, pessoal? Então é um raciocínio que, após considerar então um número suficiente de casos particulares, conclui então uma verdade geral, né? Ou seja, eu parto daqui de várias coisas menores ali que é mais particular, vou ali, vamos dizer assim, acumulando, então eu posso chegar a uma conclusão de que se vale para aquele grupo, vale para todos, né? Então isso parte da experiência sensível dos dados particulares. Então, é muito do que a ciência faz, né? A ciência geralmente tenta fazer um estudo limitado a uma população, e a partir de estudos ali estatísticos ou de outros tipos ali, de outros recursos de estudo, se pode chegar a uma conclusão. Bom, se vale para aquela população, eu posso generalizar para todos, né? Então, isso é chama de princípio de indução, né? Então, por exemplo, como é que eu vou provar que um lobo é um ser vivo? Então, eu vou saber apenas que é um mamífero, né? Eu sei que o lobo ele é um mamífero e que todo animal ele é um ser vivo. Então, a partir dessa premissa, eu posso concluir: lobos são seres vivos por serem mamíferos, né? Então, toda aquela classificação, por exemplo, que a gente tem da biologia, foram partindo então dessas premissas, que chegou então essa ideia universal. Então, por exemplo, o que é mamífero, o que é peixe, né? Enfim, toda aquela classificação que tem na biologia, né? E assim também vale para as mais diferentes áreas do conhecimento, pessoal, com o uso do raciocínio lógico e esse princípio da indução. Então, fazendo aqui uma forma mais, de um jeito mais formal, né? Então, sabe-se que, por exemplo, o lobo é um mamífero, então, uma primeira premissa, né? Uma primeira proposição. Então, uma definição específica do lobo.
A segunda é, todo mamífero, ele é um animal. Então, aqui é uma definição geral dos mamíferos. Então, todo mamífero, ele é um animal. Todo animal, ele é um ser vivo, né? Então, uma definição geral dos animais. Então, tá vendo que eu estou indo de um mais específico e amplificando? Então, todo lobo é um mamífero. Então, um argumento específico da questão. Então, partindo de uma premissa mais específica e mais geral, então eu posso fazer uma conclusão mais generalizada. Então, logo, posso concluir que todo lobo é um ser vivo, né? Tá vendo que é um caminho? O lobo é um mamífero. Então, o mamífero é um animal. Animal é um ser vivo. Então, o lobo é um ser vivo. Então, eu fiz uma conexão entre o lobo e o ser vivo. Então, todo lobo é um ser vivo. Fiz uma resposta, então, generalizada. Então, eu consigo expandir. Então, todos os lobos são seres vivos. Então, chego na minha conclusão. E posso falar também que a proposição P, Q, R são verdadeiras. E a proposição C aqui, sendo verdadeira, ela é correta. Então, pronto, concluí, fiz uma indução. Partir de uma coisa mais específica e fui para uma mais geral, mais generalizada. O outro princípio que a gente tem, pessoal, faz aquele caminho inverso, né? Então, ele sai daquela coisa mais geral e a gente então particulariza, vai para uma coisa mais específica, né? Então ele vai organizar e especificar aquele conhecimento que já temos e parte então de uma verdade geral já estabelecida, né? Então a gente vai para uma coisa mais, aqui no caso a funila, né? No outro lugar a gente alargava, né? Ia de uma coisa mais específica, mais ampla. Agora a gente sai de uma coisa mais ampla e vai para algo mais específico, né? Então, a gente conclui com uma proposição particular, que é referente à parte dos elementos de um conjunto. Então, ele é o oposto da indução. E isso, então, faz para o silogismo. O que que é o silogismo? É uma dedução formal, em que eu tenho, então, postas duas proposições, as premissas, delas se tira uma terceira, que é a conclusão. Então, vamos partir de uma mais geral, que é a premissa maior aí. Todo metal ele é dilatado pelo calor. Bom, isso aí é verdadeiro. Todo metal ele é influenciado aí, né, dilatado pelo calor. Bom, ora, a prata ele é um metal, né? Então, ou seja, eu estou saindo de todo metal indo especificamente para a prata. Então, a prata ele é um metal. Então, logo, a prata é dilatada pelo calor. Bom, conclusão, né? Então, saí de que todo metal é dilatado pelo calor, sei que a prata é um metal, ou seja, a prata é dilatada pelo calor. Então, então eu deduzo, né, a partir de uma coisa geral, de uma ideia geral, né, para uma coisa mais específica. Então, aqui nesse caso, concluí que a prata é dilatada pelo calor. O outro exemplo é, todo brasileiro é sul-americano. Bom, isso é verdade, a gente sabe que o Brasil está na América do Sul, então todo brasileiro, né, nascido, né, natural brasileiro, ele é sul-americano. Bom, todo paulista, ele é brasileiro, ou seja, sair do Brasil e mais especificamente para o estado de São Paulo. Então, todo paulista, ele é brasileiro, porque o São Paulo está dentro do território brasileiro. Então, posso concluir que logo todo paulista é sul-americano, porque uma vez que São Paulo está dentro da América do Sul, então sair então daquele contexto mais geral, por exemplo, aqui geograficamente da América do Sul, fui especificamente para a parte paulista. Então, eu deduzi que todo paulista é sul-americano, porque está dentro do meu continente maior aí, né? Então saí daquele mais amplo e fui para o mais específico, certo? Bom, um outro exemplo aí, né? Todo homem é mamífero. Bom, verdadeiro, né? Você é um homem, logo você é mamífero. Então você está saindo do contexto mais geral e indo para o mais específico, né? Uma conclusão específica, né? Também, então, é o princípio da dedução. Bom, então, desse conhecimento matemático, aí, né, pessoal, do raciocínio lógico, a gente aplica também para a matemática, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de conjuntos, né? Bem rápido aí, pessoal, não é uma aula de matemática aí, mas para a gente ter uma noção mesmo aí. Os conjuntos de elementos, então, são aqueles. Conjunto é uma coleção de objetos, né, que caracterizam determinadas similaridades pré-definidas, né? Então, conjunto, então, ele pode ser vazio, tem um elemento, dois, três, até infinito, e a gente então tem três principais formas de representar um conjunto, né? Então, primeiro, a gente faz uma listagem desses elementos, né? Então, uma forma de representar o conjunto, né?
Então, por exemplo, o conjunto AM agrupará os ingredientes que compõem uma tinta amarela. Então, são os ingredientes A, D, E, pigmento amarelo. O AZ vai agrupar os ingredientes do componentes da tinta azul. Então, AZ é igual ao conjunto da tinta azul, os ingredientes A, B, E, pigmento azul. Conjunto VM agrupará os ingredientes da tinta vermelha. Então, aí uma representação que é em forma de listagem, né? Então, B, C, D, pigmento vermelho. Então, isso é uma listagem, uma forma de representar um conjunto. A outra é uma compreensão ou por uma expressão matemática. Então, meu conjunto A é o conjunto de dias da semana. Então, a gente sabe que é segunda, terça, quarta, né, até domingo, né? Conjunto B, eu coloquei uma expressão aí que são os funcionários da empresa lata de tinta, né? Ou seja, se é uma empresa complexa aí, eu vou ter. Se é uma empresa grande, né, de grande porte aí, vou ter 5.000 funcionários. Então, ao invés de eu listar um por um, posso falar, ó, funcionários da empresa lata de tinta. Então, aí eu delimitei meu conjunto, né? E a outra é pela representação geométrica, chamada diagrama de Venn, né? Então, por exemplo, se eu pegar um pigmento azul junto com os ingredientes ABE, que faz a tinta azul, juntamente com os ingredientes ADE e o pigmento amarelo, que faz a tinta amarela, se eu, por exemplo, somar esses dois conjuntos, os elementos desses dois conjuntos, a gente sabe que dá uma outra cor, no caso a cor verde, né? Que então dá o resultado. Então a gente junta os dois ingredientes, que é do azul e do amarelo, que é os ingredientes A, B, D e E o pigmento azul amarelo, a gente dá então a cor verde, né? Então, juntou os elementos dos dois conjuntos, saiu uma outra cor aí, né? Então, vocês estão percebendo ainda, pessoal, que a gente utiliza então o raciocínio lógico, né? Então, o uso da lógica para poder então, por exemplo, montar essa operação, por exemplo, representação de conjuntos, né? Bom, e como os conjuntos também, pessoal, eles têm as operações, então a gente consegue realizar operações entre esses conjuntos. Então, eles podem ser aplicados entre elementos e conjuntos, né, que pertencem então, a uma relação de pertinência, né, que se aquele se aquele elemento pertence ou não àquele conjunto, né. Então, por exemplo, dado o número dos conjuntos dos pares, né, dos números pares positivos, então 2, 4, 6, 8, 10 até o infinito, podemos afirmar que o número 10 é um elemento desse conjunto. Então, 10 pertence ao conjunto P. Então, tem aquela simbologia, né? Por exemplo, o 15 é ímpar, né? Então, o 15 ele não pertence a esse conjunto. Então, 15 é um E, aquele Ezinho com um traço, né? Então, 15 não pertence ao conjunto P. Por isso que é uma relação de pertinência, de pertencimento, né? Então, outra operação que a gente tem aí é a intersecção, né? Então, por exemplo, que é muito parecido com conectivo E, né? No caso aqui, para operação entre conjuntos, né? Então, ela é dada pelo símbolo o de intersecção, muito parecido com o E, né? O E mesmo lá, aquele chapeuzinho para baixo, né? Então, dados conjuntos A, que está pelas letras C, A, R, E, T e B, né? Que é A, E, I, O, U, que são as vogais, né? Então, qual que é o conjunto de intersecção A com B? Então, são os elementos que estão em comum em A e em B. Então, no caso, a gente tem aqui a letra A e a letra E. Então, são os dois elementos que estão em comum, que ocorrem simultaneamente nos dois conjuntos. Então, é a letra A e a letra E. Os demais não são, né? Não fazem parte desse conjunto de forma simultânea. Então, aqui, ó, a intersecção de A com B é os elementos A e E, certo? O outro é a união. A união é simplesmente a soma, né? Então, é como se fosse o ou mesmo. Então, ou um ou outro. Então, você junta tudo, né? Então, naquele mesmo caso, qual que é a união, né? Então, a união, por exemplo, desses dois é só pegar todos os valores aqui, que é CARET, que ou perdão, IOU. Então, CART e IOU. Então, são todos os elementos, né, que representam a união do conjunto, dos conjuntos A e B. Então, a gente tem a união. A união aqui chama de soma, né? É o que está tanto em um quanto no outro. A diferença, né, pessoal? Então, é aquilo que está em um conjunto e não aparece no outro conjunto. Então, a gente pega tudo aquilo, por exemplo, que está em A, né? Por exemplo, A menos B.
Então, ler A menos B, A a diferença de B. Então, tudo aquilo que está no conjunto A, mas que também não pertence a B, né? E nem comum ali com A. Então, ou seja, se a gente for pegar aqui o exemplo, ó, a gente for pegar o exemplo aqui de A menos B, então é o que está em A menos em B. Então, ou seja, a gente tira a intersecção, que é AE, e tudo que está em A, então, seria CRT. Então, seria o A menos B seria CRT, tirando a intersecção que é A e E, CRT. Simplesmente seria essa a resposta aqui para esse exemplo, né? O, outra operação que a gente tem entre conjunto, pessoal, é o complemento, né? Então, quando a gente quer encontrar o conjunto complementar de A, que é determinado pelos elementos de um conjunto de universo que não pertençam a A. Então, ele pode ser representado por essas formas aqui, que é AC, ou C de A, né? Complemento de A, ou A barra, né? Então, quando temos um conjunto B, tal que B está contido em A, né? Ou seja, conjunto B está dentro do conjunto A, então, a diferença A e B é igual ao complemento de B. Então, por exemplo, dado esse conjunto aqui A, que é A, B, C, D, E, F, e B, que é D, E, F, G, H, qual que é o conjunto de diferença entre eles? Então, primeiro, a gente identifica quais elementos pertencem ao conjunto A e que também aparecem no conjunto B. Ou seja, são os elementos em comum, que é da intersecção. Então, no caso, é D, E, F, D, E, F. Então, os elementos que estão em comum em A e B, a gente não considera. Então, no caso ali, o que está em A, que não está em B, que chama de complemento, que também é diferença, é justamente A, B, C. Complemento também é dado da mesma forma do que a diferença. E aí, pessoal, bem parecido aí. Bom, pessoal, o outro também aí é que a gente tem muito aí, chama de padrão de repetição, que chama de sequência, né? Então, a sequência, o que que é? É um conjunto, né? Qual a gente estabelece também uma ordem, de tal forma, então, que cada elemento ele é associado a uma posição dentro do conjunto. Então, elementos que respeitam um determinado padrão de repetição, e esse padrão de repetição, então, ele pode ser de duas formas. Então, a gente tem uma repetição de elementos. Então, por exemplo, é, problema do canil. Isso aqui, pessoal, é o pessoal que faz prova aí a prova psicotécnica do Detran, utiliza muito essas raciocínio lógico aqui, principalmente dessa de figura. Quem vai fazer, ou quem já fez, praticamente, qual que é a próxima figura? Aí por dedução, né, por uma dedução, ele vai fazendo as respostas aí, né, um padrão, ou, por exemplo, um método repetido, né, qual que é o padrão, né, geralmente o conjuntinho de sinais ali é a sequência, né, então você vai olhando ali, por exemplo, impressa ali, você vai ver qual que é o padrão, qual tá fora do padrão, você vai riscando ali. Então, o teste psicotécnico do Detran utiliza muito esses recursos aqui de raciocínio lógico, né? Então, quem já viu aí provavelmente já notou isso, né? Então, o outro aqui também é o método repetitivo, o método repetido, né? Por exemplo, eu tenho uma sequência aqui, que é abelha, borboleta, cachorro, dragão. Qual das alternativas corresponde aos próximos três elementos da sequência? Bom, se vocês observaram aqui como é que dá a sequência, se vocês olharem aqui, está em ordem alfabética, né? Então, abelha, borboleta, cachorro, dragão. Então, provavelmente a minha resposta tem que estar induzida também em ordem alfabética. Então, o mais provável aqui, ó, bom, Flamingo, gato e hipopótamo. Então, F, G, H. Então, é a sequência do alfabeto. Então, olha lá, ó, D, E, F, G, olha lá, por exemplo, D, E, F, G. Estante, folha, garfo, né? Então, pode ser qualquer um desses aqui, ó, esquilo, foca, girafa, tá vendo? Então, está em sequência, né? Então, por exemplo, a B não seria, porque seria cachorro, dragão, elefante, né? Então, estaria fora de ordem, né? Então, tá vendo que vai conforme vai conforme ali a sequência, né? Bom.
E além disso também, né, pessoal, para um padrão lógico também, quando não há expressão ou método matemático capaz de representar determinado padrão. Então, simplesmente, meramente visual, você mesmo vai tentando deduzir isso de alguma forma, né? Então, por exemplo, conjuntos formados por palavras, né? Então, por exemplo, tem uma sequência de palavras P aqui, né? Um, dois, três, quatro. Será informado o valor do centésimo termo. Qual que é esse centésimo termo, né? Além disso aí também, né, como falei, né, para um teste psicotécnico também dá muito isso aqui, a questão de figura também, o padrão, né, que é o padrão lógico, caracterizado por uma sequência de figuras quando seus elementos estão dispostos em uma ordem que respeite uma regra lógica, né. Então, vamos falar aqui, ó, abelha, borboleta, cachorro, né, camelo, né, ou camelo, né, chama dromedário, né, esqueci o nome desse. Aí tem uma sequência, você vê qual que é o próximo, por exemplo, elefante. Para uma próxima sequência, a letra E, elefante, né? Então, dá uma sequência. A gente consegue, então, usando um raciocínio lógico, deduzir uma resposta, né? Um padrão aí, né? Além disso, né, tem a parte da sequência numérica, que é um padrão matemático também, utiliza ali símbolos numéricos, né? Então, por exemplo, tem uma sequência numérica aí, né? 10, 15, 20, 25. Vocês observaram aqui, são os múltiplos de 5 iniciando pelo número 10, né? Então, estou contando de 5 em 5, né? 10, 15, mais 5, 20, mais 20, 25. Então, eu preciso encontrar o valor do sexto elemento da sequência. Bom, isso aqui então é uma PA, né? Então, tem a formulazinha da PA, mas a gente pode vir aqui, ó, o sexto termo, né? Então, 25, se eu somar mais 5 vai dar 30, que é o quinto termo. Se eu somar mais 5 vai dar 35, que é o sexto termo. Então, meu sexto termo vai ser 35, né? Se quisesse o enésimo termo, eu utilizaria, por exemplo, aquelas formulazinhas da PA, né? A progressão aritmética, né? Então, não vou entrar em detalhe aqui para não, porque não é escopo aqui da aula, né? Então, esse aqui foi uma sequência que a gente viu aí, né, pessoal, desse capítulo aí, ok? Agora a gente vai para uma outra parte aí, pessoal, da matemática, né, que é a fração, né? A fração é aquela representação da divisão, ou as partes de um todo, né? Então, geralmente a fração são compostos por dois dígitos, perdão, por dígitos dividido por essa barra. Então, a parte de cima, né, o dígito de cima é o chamado numerador. Então, são as quantas partes que a gente tem em relação ao todo e quantas partes foi o todo dividido é o chamado denominador. Então, assim, isso aqui é uma forma de representar uma fração, é a forma fracionária. A gente também tem a forma que é a racional, né? Então, por exemplo, um quarto, a gente pegou quatro partes e dividiu em uma. É, Aqui a gente tem oito partes, pegamos duas. Aqui também da mesma forma e aqui também. Então, a gente tem 16 quadradinhos. A gente pegou quatro aqui, ó. A gente tem quatro partes em total de 16. Bom, e operação com fração, pessoal, como é feito, né? Então, adição, subtração, né? Então, se a gente tem os denominadores iguais, a gente simplesmente soma os numeradores, né? Então, por exemplo, aqui, né? 8 sobre 4 mais 2 sobre 4 menos 3 sobre 4. Então, aqui 8 mais 10, 8 mais 2, 10 menos 3, 7. Então, fica 7 sobre 4. Então, conservo o denominador e somo os numeradores, né? Aqui também da mesma forma, conserva o seu denominador e soma-se os numeradores. Chega ao resultado. Quando eu tenho denominadores diferentes, eu não posso somar direto aqui. Então tem que fazer o chamado mínimo múltiplo comum. Então pega aqui, ó, 7, 8, 5 e vou fazendo as divisões. Então aqui, ó, 7 e 5 não divide por 2. Então 2 por 2, 4. Aí por 2, 2 por 4, 2. 2 por 2, 1. 5 por 5 dá 1, 7. Eu faço a multiplicação desses fatores aqui, ó. Então, são os fatores comuns. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7 dá 280. Então, é 280. Então, o que que eu faço? Então, é o mínimo múltiplo comum, né? Então, primeiro, pego 280, divido por 7, dá 40.
e desse valor eu multiplico por 32. Então, 280 dividido por 740, multiplico por 32, 1.280. O outro aqui é 280, eu divido por 8, dá 35, depois multiplico por 19, 665. O outro aqui eu divido por 5, dá 56, depois multiplico ele por 23, dá 1.288. E por fim, agora eu posso fazer, mantenho o denominador, agora sim faço a adição e subtração no numerador, que aí dá o meu resultado. Bom, além da adição e subtração, né, a fração também eu posso fazer a multiplicação. Então a gente multiplica numerador por numerador e denominador com denominador. Então, por exemplo, tem A sobre B vezes C sobre D. Então, multiplico A com C, numerador, e B com D, com denominador. Então, por exemplo, 2 terços vezes 4 quintos, então 2 vezes 4, fração, né, dividido aí por 3 vezes 5. Então, dá 8, 15, né? Aqui, se eu tenho um número inteiro e o outro aqui é simplesmente, então, A vezes B dividido por C. Então, 4 vezes 2 sobre 7 dá 8 sobre 7, né? Ah, da mesma forma, se eu tiver denominador em comum, por exemplo, 3 vezes 3 quintos vezes 3 quintos, então 3 vezes 3 sobre 5, 5 vezes 5, tá? 9, 25, né? A divisão, né, pessoal? Então, como eu faço a divisão na fração? Então, o numerador da primeira fração, né, vai multiplicar o denominador da segunda. Então, é aquele que eu é, mantenho a primeira, né, mantenho e multiplico pelo inverso da segunda, né? Ou seja, eu mantenho a minha primeira fração e multiplico pelo inverso dessa segunda aqui, ó. Ou seja, o 8 vai para cima e o 2 vem para baixo. Então, multiplico 10 vezes 8 dividido por 5 vezes 2. Dá 80 sobre 10, que dá 8. Então, o numerador da primeira fração vai multiplicar o denominador da segunda e os restantes das frações, ó. Então, aqui eu tenho três números, ó. Então, aqui, ó, 7 oitavos, aqui eu inverto e aqui eu também inverto. Então, sempre preservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, ó. Então, 3 quintos, 1 5. E assim, então, é a divisão entre frações, né? Bom, e a fração também, pessoal, ela também indica uma razão, que a razão é aquela divisão obedecendo a ordem, então, que eles foram dados, né? Então, isso serve para comparar, por exemplo, entre duas grandezas. Então, a 1 indica que os valores comparados são iguais. Se eu tenho um valor menor do que 1, meu denominador, então, ele é maior que o numerador, né? Então, se a gente vê aqui, ó, ou seja, o 7 é 0,583 vezes menor do que o número 12. E se for maior do que 1, indica que o meu denominador é menor que o meu numerador. Ou seja, se eu dividir 14 por 5, indica que o 14 ele é 2,8 vezes maior do que o 5. Então, aí ele indica uma razão. Então, uma razão menor do que 1 e uma razão maior do que 1. Então, se eu tenho igual a 1, então o meu numerador é igual ao meu denominador. Bom, então aí, pessoal, a gente pode representar a razão de duas formas, de três formas, né? Então, a gente tem uma forma fracionária, que é pegar o 2 e colocar lá atrás 5 por 4, 2 sobre 4. A gente tem decimal, né? Então basta fazer a divisão. Então eu divido 2 dividido por 4 dá 0,5. Ou também na forma percentual. Então, por exemplo, se eu pego esse 0,5 e multiplico por 100, dá 50%. Ou posso dividir aqui, dá 0,5, que é igual a 50%. Então, são as três formas de representar uma razão, ou pela forma fracionária, ou pela forma decimal, ou pela forma de percentual. Bom, e além disso, pessoal, a gente também tem as ditas razões, né? Então, tem as razões diretas e as inversas, né? Então, a razão inversa, né, se o antecedente de uma for igual ao consequente da outra, né? Então, por exemplo, a razão de antecedente zero não possui inverso, o produto de duas razões inversas, ela é 1, né? Ou seja, então se ela é inversa aqui, então inverte, 4 vezes 5, 20, 20 dá 1, dá 1. Então aquela não é inversa, tá vendo? 3 sobre 2. Então, o produto aqui não vai ser 1, né? Bom, é a porcentagem, né, pessoal? Como a gente viu um pouquinho atrás aí, é uma razão cujo denominador é 100. Então, toda divisão em por cento vai ser uma porcentagem.
Então, eu vou multiplicar uma razão centesimal correspondente a uma porcentagem pela quantidade total. Então, por exemplo, 20% de 200 é 20 sobre 100 vezes 200, que pode ser também 0,2 vezes 200, ou vai dar o 40, né? Ou multiplicar o percentual pelo valor, que é 20 vezes 200, 4.000, depois eu divido por 100. Então, primeiro eu multiplico, depois divido por 100. Dá o mesmo resultado, né? Então, tanto faz eu dividir aqui primeiro multiplicar, ou multiplicar aqui numerador com numerador, depois dividir pelo 100. Chego ao mesmo resultado. Então, com isso, pessoal, a gente aplica algo mais concreto. Aonde? Em aplicação financeira. Juros, né? Determinação, por exemplo, de juros. A gente vê, por exemplo, a aplicação de de um rendimento de uma aplicação financeira, né? Então, um exemplo aí, né? Filomena devia R$ 500 em janeiro e quase R$ 1.000 em dezembro. Sentiu na pele o efeito dos juros. E se esses R$ 500 fossem investidos, né? Então, a gente consegue fazer um cálculo aí, né? A gente tem dois tipos de juros, né? Que é o juro simples, que é a taxa previamente definida, né? E que incide somente sobre o valor inicial, né? Não se utiliza. E o que se utiliza aqui, né, pessoal, principalmente em aplicações financeiras e também, por exemplo, juros de cartão de crédito e crediário, é o chamado juro composto, né? Então, ela é sempre em relação àquele montante, né? Então, por isso que chama bola de neve, vai acumulando. Então, nunca é só no valor inicial. Se fosse só o valor inicial, seria uma incidência bem pouca. Como é juro composto, então é chama de juro sobre juro, né? Então, acaba sempre virando quase que ele é exponencial mesmo, fica bem grande. A gente chama de bola de neve, né? Quando você está principalmente endividado aí no cartão de crédito. Então, por exemplo, matematicamente, né? Como é o juro simples? O juro simples é o juro é igual ao capital vezes a minha taxa vezes o meu tempo de aplicação. Então, por exemplo, uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Então, determina os juros e o montante dessa aplicação. Jogando aqui na forma do juro, né, pessoal? Então, vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, meu capital aqui, ó, 1.200 vezes a taxa de 0,02 vezes o meu tempo de 14. Então, multiplicando aqui, deu R$ 336 aí de juro. Então, somando com o meu capital, vou ter então 1.536 de montante de aplicação durante esse tempo. Os juros compostos, eu tenho então, primeira forma é montante, é igual ao capital, vezes 1 mais a taxa, tudo isso elevado ao tempo. E o juro, então, é igual ao montante menos o meu capital, que é a minha parte inicial, né? Então, aqui, um capital de 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento, que rende, então, 7% ao ano. Então, qual será os juros acumulados após 24 meses? Então, aqui, pessoal, eu preciso fazer uma mudança, né? Então, se o meu tempo aqui, se minha taxa está ao ano e meu tempo está em meses, eu preciso colocar os dois no mesmo. Ou eu mudo a taxa de juros, que fica uma conta um pouco mais complexa, que aí pode gerar uma confusão, gerar um erro, ou mudar o tempo. Então, como está em meses, a gente sabe que 24 meses são 2 anos. Então, aqui ao invés de ser 24, vou utilizar 2, né? E a taxa, né, aqui ela tem que colocar na forma decimal. Então, aqui tem que estar 0,07. Então, jogando na fórmula, eu tenho 1.400 vezes 1 mais 0,07 elevado ao quadrado. Então, eleva isso aqui ao quadrado. Então, fica 1,07 vezes 1,07, dá esse valor. E aqui, então, chega ao meu montante. Então, 1.400 vezes esse tempo aplicado aqui, né? Então, dá 1.602. Então, para determinar o juro aqui, eu pego o meu montante e subtrai do meu capital inicial aí, né? Então, no caso, 1.600 menos 1.400. Então, nesses 2 anos, me rendeu R$ 202 de juro, né? Então, esse é o valor de juro que rendeu esse capital investido por uma taxa de 7% ao final de 2 anos. Então, aí eu tenho uma tabela comparativa, ó. Por exemplo, de um mesmo valor aplicado, dá uns 10% ao mês durante um ano.
Então, aqui seria o juro simples. Então, é sempre sobre o capital inicial. Então, um mês zero vai ser 100, 1.100 até 2.200. Se for o juro composto, ao tanto que fica a diferença. Porque aí o montante não é o 1.000, não incide só no inicial, incide no acumulado. Então, por isso que é juro sobre juro. Então, no primeiro mês é sobre 1.000. Aí no segundo mês é sobre 1.100. No segundo mês sobre 1.210 e assim por diante, vai acumulando. Então, por isso que fala que é juro sobre juro. Então, é o juro que acumula sobre um outro juro e vai isso ao acúmulo, acumulando, né? Por isso que dá esse valor tão grande aí, né? Ok, pessoal. Bom, então aqui, pessoal, é uma parte de formatação de células, principalmente Excel, pessoal. Eu creio que muitos não vão, infelizmente, aí muitos não vão conseguir porque não tem acesso, né, ao Excel. Mas aqui é uma forma rápida, aí, por exemplo, de formatar a célula. Então, por exemplo, tem o Excel, né? A gente sabe que o Excel, só, então, o Excel, né, ele trabalha com essa parte de matriz, né? Então, tem uma referência aqui, ó, onde aqui, então, eu tenho as linhas, né? Estou passando aqui o mouse, é as linhas, e aqui são as colunas, estão nomeado por letra, e as linhas por números, então, tudo mexe com referência. Então, estou na linha, coluna A, linha um, aqui eu estou na coluna B, linha um, então, aqui tudo é por referência, né? Então, cada célula aqui é uma parte independente da minha tabela, né? Então, cada célula eu posso fazer de um jeito aqui, ó. Se eu clicando duas vezes, ó, posso escrever um texto qualquer aqui. Essa barra aqui, pessoal, eu posso escrever uma fórmula. Para escrever uma fórmula, eu digito igual, aí sei lá, vou colocar aqui, ó. Aí vai uma referência. Eu vou somar então essa célula com essa célula D1 aqui, ó, tá vendo? Aí dá um valor. Por exemplo, se eu colocar aqui 3 e 5, ó, ele vai me dar 8, tá vendo? Então, na célula A1, eu vou somar o conteúdo da célula C1 com D1. Então, aqui ele ensina como fazer essa formatação, certo? Então, como fazer alinhamento de texto, ó, alinhar conteúdo no sentido horizontal e vertical, certo? Aqui, pessoal, fica mais com uma parte de consulta mesmo, tá vendo? Ó? Como fazer inserir direto na célula, na barra de fórmula. Então, adição, subtração, símbolo da multiplicação, divisão, uma potenciação, um menor que, um maior que, ou uma igualdade, uma valência. Fazer somas, ó. Então, por exemplo, somar aqui, ó, coloco soma. Então, eu vou somar o que está em A2, A2 até A7, então daqui A2 até A7, de B2 até B7, aí faz a soma de um com o outro e dá um número aqui, né? Então aqui ele dá um resultado conforme que eu programei. Ah, além disso, tem inserção de gráficos aí, ó. Então gera um gráfico. Então tem um passo a passo aqui. Ok, pessoal? Eu vou deixar disponibilizado lá a gravação. Você pode estar dando uma olhada aí também, nesse finalzinho aí. Ok, pessoal? Bom, o que que vocês vão fazer? Vocês vão a superação aí, pessoal. Antes de iniciar aqui a explicação da superação, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos continuar aí, pessoal. O que que vocês vão fazer? Vocês vão preencher uma planilha. Essa planilha está lá na plataforma. Vocês vão encontrar, então, a quantidade de canetas, borrachas, lápis, régua e bloco de notas disponíveis no estoque. Então, depois de levantar as informações, vocês vão preencher a planilha e calcular o valor de estoque dos materiais, o percentual de cada um deles em relação ao total. Então, tá aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, a planilha. Então, a planilha é essa daqui, ó. Abrir aqui, não, vou só fechar essa outra aqui.
Então, essa aqui é a planilha. Então, a gente tem que saber a quantidade. Da quantidade do valor unitário, eu vou saber então o valor do estoque e a porcentagem do estoque, que é a AP, tá vendo? Ó? Então, o percentual de cada material em relação ao meu total, né? Então, aqui, ó, é o seguinte, ó, onde eu vou achar esses dados? Vem aqui, ó. Passo a passo, operação A, controle de estoque. Então, vai abrir uma apresentaçãozinha. Então, aqui, ó. Então, preciso que você me ajude a organizar os materiais de escritório que estão no estoque. Para isso, você deverá verificar inicialmente a quantidade de cada um dos materiais dentro dele, né? Então, primeiro, calcule a quantidade de canetas. Para isso, verifique quantas caixas de canetas tem no estoque, levando em consideração que cada caixa tem 36 canetas. Então, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de caneta por caixa, então em cada caixa eu tenho 36 unidades. E aqui, então, eu tenho uma quantidade de caixas de 46. Então, deixa eu só. Então, pessoal, como é que eu vou fazer então a quantidade de canetas? Eu vou fazer um exemplo aqui só para vocês verem. Deixa eu abrir o. Eu só abrir o. Então, aqui falou que tem. Ô, professor, é para responder só a superação A, porque a minha internet tá caindo aqui. Eu não entendi. É só a superação A, não tem outra superação aí não. É só essa mesmo que é preencher essa planilha. Tá certo, obrigado. Bom? Então, aqui, pessoal, a gente sabe ó, que são 36 canetas por. São 36 caixas. Não são 36 caixas, ou 36 canetas por caixa, né? E são 46 caixas no total. Então aqui a gente faz uma multiplicação. Ó. Além disso, olha lá, ó, calcule quantas borrachas tem na caixa, sabendo que da caixa foram retiradas algumas borrachas, além das 10 que estão na balança. Então o peso da caixa no momento é de 5.551 gramas, desconsiderando o peso vazio, o peso da caixa vazia. Então quantas borrachas sobraram na caixa? Então a gente sabe que 10 borrachas são 130 gramas, que é o peso de 10, né? Então quantas borrachas restam então em 5.551 gramas? Então que é o peso da caixa no meu momento, né? Então vocês vão deduzir aí, fazer os cálculos para chegar à conclusão. E também a quantidade de lápis, régua e bloco de notas disponíveis no estoque, né? Então, qual a quantidade de lápis no estoque? Eu tenho 100 unidades e eu tenho 3 caixas. Qual a quantidade de réguas no estoque? Eu tenho 50 unidades de 4 caixas. E qual a quantidade de blocos de notas no estoque? Então, eu tenho 30 unidades e 3 caixas, né? Então, aqui é simplesmente multiplicar, né, pessoal? Quantidade de lápis. Se eu tenho 100 unidades em cada caixa e eu tenho 3, 100 vezes 3, 300. Quantidade de réguas, 50 vezes 4, 200. Né? E quantidade de blocos, 30 vezes 3, 90. Então, só colocar aqui. Colocou a quantidade, você preenche a planilha aqui, ó. E a planilha é essa daqui, ó. Bom, não tem Excel, professor, tem só o celular. Como é que eu faço? Tenta abrir por aqui, ó. No navegador, ou se tiver, acho que, se não me engano, no Google deve ter também um aplicativo. Então é Google, chama Google Planilhas. Vendo aqui, ó. Editor de planilhas online, ó. Planilhas login, ó. Você coloca o login da sua conta do Google e já abre ali a planilha. Deixa eu colocar aqui o meu só para. É mais fácil baixar o Excel no celular. Bom, eu não sei se o Excel, não sei se o Excel vai dar toda a funcionalidade, vai dar todas as funções, porque como é pago, né? Aí eu não sei se vai liberar,
tá liberado todos os recursos, por exemplo, de colocar a fórmula, eu não sei se tem Pago. essa parte. Hum? Ele é pago, eu uso ele gratuito. Sim, eu não sei se ele é pago, né? E a assinatura, Provavelmente, pra mim, conta como assinatura. que assim, ele pode, provavelmente não todos os recursos vai estar liberado. Se for gratuito, ele dá um tempinho ali também de uso grátis, né? Bom, eu não sei, eu acho que Ah, deve ter essa versão gratuita, né? eu acho que o meu é por causa que tá vinculado com o do computador, e o do computador tá ativado, aí ele ativou É, junto. pode ser, porque geralmente quando não tem, ele limita os recursos. Aí o recurso gratuito ele é bem limitado. Aí o Google tem essa versão que já é vinculada à sua conta do Google. Então, E assim, quem tem computador e não tem ele desbloqueado, a conta do Hotmail também libera o Microsoft 365. libera também? Libera. Bom, é porque No próprio Hotmail. Microsoft 365. Libera Word, PowerPoint e Excel. mas sei que tem que trabalhar ele no online, né? Pelo navegador, né? Ou pelo Ah, pelo navegador aplicativo. também. Pelo navegador também. Só que no próprio Hotmail. Também é uma opção, porque esse aqui ele já é nativo, né? Qualquer coisa, acho que ele já vem até nativo aqui, não precisa nem vender, já vem uma planilhinha normal aqui, sabe? Lá ele vem como planilha também, né? Só que ele vem tipo assim, como Excel, né? Já como ele é Uhum. do próprio Hotmail, ele vem como Excel. Também é uma opção, fica a critério aí, só que não é, fica também a critério de vocês aí. Ó, eu tô dando tipo uma segunda alternativa aí, né? Uma, uma segunda opção aí para vocês também terem acesso a uma planilha, né? Aí é só fazer, pessoal, as contas aqui então, ó. Então, baixou o aplicativo, vai ter aqui, né? Então, vocês vão, por exemplo, colocar a quantidade de canetas, né? Então, vocês vão colocar aquela quantidade calculada, multiplicar pelo valor unitário, vai dar o valor de estoque, né? Então, vou dar só a primeira opção aqui para vocês verem, ó. Então, aqui, ó, é igual a quantidade que vai estar aqui, vezes o valor unitário. Aí eu tenho o valor aqui, ó. Aí eu quero puxar a fórmula até aqui embaixo, ó. Só apertar esse, vou falar no caso Excel, certo, pessoal? Aí vem aqui, ó. Puxa aqui, dá o valor. Então, se eu colocar qualquer valor aqui, depois ele vai multiplicar, ó. Sei lá, vou aqui aleatório. 41 caixas, 20, 50, 100, 90. Bom, tá um valor, né, pessoal? Não tá em valor de moeda aqui, né? Então, como é que a gente formata aqui, ó? Você clica aqui, ó, e arrasta. Selecionou, né? Eu quero colocar em forma de moeda. Só colocar aqui, ó. Português Brasil, pronto, ele fica no formato de moeda, né? Pronto, então valor unitário 25 centavos, 40. Porcentagem do estoque, então é a porcentagem de cada material em relação ao total, né? Então, meu total aqui, ó, o meu total aqui você pode colocar uma soma. Então, sei lá, pode. Então, que eu venho aqui, ó, do estoque, você vai colocar aqui igual a. Você pode colocar aqui, ó. Pode colocar igual. é, Pode fazer assim, ó. Mais B3, mais B4, mais B5, mais B6. Essa é uma forma de calcular. Ou colocar igual assim, ó. É a soma, né? Igual a soma. E puxar aqui, ó. Que vai do B2 ao B6. Pronto, 301. Aí aqui, ó, vocês podem colocar igual, por exemplo, percentual é igual. Aí coloca em parênteses aqui. Então, esse aqui, dividido pelo. Aí eu travo essa célula aqui, ó, que é. Coloco um cifrão.
aí multiplico por 100, certo? Eu posso fazer isso aqui para todos. E aqui, ó, posso colocar em percentual. Aí só não. Aí não preciso colocar um multiplicado por 100. Basta colocar um dividido pelo outro, vai dar o percentual, tá vendo? Então dá 14, 7%, 17, 33, 30. Só que aqui, pessoal, obviamente esse valor aqui não é o real. Vocês vão calcular isso, não eu vou responder tudo para vocês aí. Aí vai ficar facilitado. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí, questionamento? Ok, pessoal? Então, não tendo dúvidas aí, turma, eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Bom, se tiver alguma dúvida, questionamento dessa atividade e das demais também, pode entrar em contato, certo? Peço também que quem está ainda com algumas UCs ainda para entregar atividade, faça as entregas, porque na semana que vem a gente já inicia o nosso módulo específico, né? Que é o módulo específico do curso aí. Ok, turma? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Pode falar, Luan. Só até quinta, né, pra entregar todos os C, né? Pode, não pode ir até o fim de semana, pessoal. O fim de semana aí tá tranquilo, aí eu consigo, vocês têm um pouquinho mais de tempo aí também, eu consigo fechar as notas. Então vai até sexta? Pode, assim, aperta até quinta-feira, pessoal, mas pode ir até sexta, porque caso tiver alguém já tiver bem enrolado aí, vou dar esse prazinho a mais aí para vocês atualizarem, certo? Que aí tem que jogar vocês para o outro modo, que é o modo específico mesmo, né, de iniciar a fase específica do curso. Professor, como é o nome para colocar lá no grupo, no Google? Google Planilhas, Certo. certo? Porque assim, o colega eu, o Luan, ele deu uma opção do Excel, né? Do Excel online. Só que, bom, o Luan aí já tem a facilidade aí, né, pessoal? Nem todos aí têm a mesma facilidade do Luan, né? Aí, não sei, Luan, se você tem muita proximidade com o pessoal aí, né? Se você também quiser falar com o pessoal como é que faz do Excel do no online aí, no celular também, pode passar aí sem problema. É porque assim, eu particularmente aí, para quem não tem tanta noção, acho um pouquinho mais, mais enjoadinho, mais complexo. Posso mostrar a tela aqui rapidinho? Pode. Deixa eu pegar a tela aqui certinha. Aqui, ó. Tá mostrando a tela? Não, mas esse aí é pelo computador, né? Então, pelo computador. Para quem tem computador, eu falei, né? Para quem tem computador não tem o Excel. Ah, entendi. Aí aqui, ó. Você entra no Hotmail e vem aqui, ó. Tem o Excel 365. A Microsoft 365. Aí você abre aqui, ó. Aí ele já abre como um Excel aqui, ó. Não, sim, é verdade. Quem tem, mas aí é só para quem tem o Hotmail, né? Acho que nem todo mundo aí tem um Hotmail, né? Então, né? A maioria do pessoal para entrar aqui no Teams precisa do Hotmail, né? Não, não necessariamente. Não precisa ter um Hotmail, não. Mas eu acho que muita gente criou, né? Se muita gente não criou, é bom ter, né? Não, porque o Teams também, da mesma forma, você pode acessar ele online também em um navegador. Não precisa, e Hum, também, mesmo se for aplicativo, tendo o link, que o link é aberto, né? Não sei que hum. tem a restrição do link, mas também é uma opção também. É,
porque quando você falou, eu tava pensando, quando você falou na primeira vez, eu tava pensando no celular. Pelo celular ele dá umas restrições também de acesso. Pelo celular eu não tentei, não. Pelo celular eu fazia planilha, eu só apresentava a planilha só. Eu não sei se ele abre. Porque no meu celular, por exemplo, eu tenho acesso, né? Porque eu também tenho uma assinatura do Microsoft, né? Mas eu já tentei abrir ele sem ter assinatura, ele já, a primeira coisa que ele pede é um login. É um login e É, uma senha com a assinatura do 365. então, o 365 eu tenho por causa do computador. Aí eu tenho assinatura, né? Ele já, tá vendo? Ele pede esse acesso. Por isso que eu sugeri o Google Planilhas, que ele já é aberto. E a maioria do pessoal aí que tem já a conta do Google, né? A maioria do pessoal já tem a conta no Google, já consegue esse acesso direto desse Google Planilhas. Entendi. Ok, pessoal? Mas também fica opção, fica também aí, pessoal, a dica do Luan aí. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Professor, o senhor vai deixar essa web aula salva lá na plataforma? Sim, eu vou gravar ela, só que talvez só amanhã eu vou conseguir disponibilizar para vocês aí. Ainda hoje eu não sei se consigo. Tá bom, então. Vou tentar aí, mas não garanto. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Então, turma, então isso aí, vou finalizar a aula aqui por hoje, então. Caso tiver alguma dúvida, questionamento, podem procurar, bom? Então, vou desejar a vocês aí um bom dia, bom? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Bom dia, um bom trabalho. Obrigado.